A Lei do Sucesso, 4.8, 1928, por Napoleon Hill. Imaginação e entusiasmo. Tudo que um homem cria primeiro existiu como uma imagem em sua mente. Imagine por um momento um objeto comum, uma caneta, uma cadeira, uma mercearia com corredores organizados, e perceba que antes de qualquer obra houve uma ideia. Nesta lição, a quarta de 8, vamos nos aprofundar em como a imaginação funciona como oficina da mente e por que o entusiasmo é o combustível que transforma visão em fato. Você verá histórias, exercícios práticos e advertências éticas que mostram como essas forças operavam na era de Hill e como continuam a operar hoje, mesmo se interpretadas de forma crítica e contextualizada. Comecemos pelo essencial. O que é imaginação? Napoleon Hill a descreve como a oficina mental, o lugar onde as ideias se combinam, se transformam e se consolidam em planos que, enfim, gerarão ações. Existem duas faces na imaginação, diz Hill, e entender a diferença entre elas muda a maneira como você trabalha com suas ideias. A primeira face é a imaginação interpretativa. É o espelho que recebe impressões. Você vê, ouve e sente algo no mundo, e sua mente interpreta aquilo, dá sentido, cria associações. É a imaginação que traduz dados sensoriais em significados. A pessoa que observa o rosto de um cliente percebe tensão, desenhou um traço no corpo e, a partir daí, ajusta a abordagem. A segunda face é a imaginação criativa. É a bancada onde peças antigas são combinadas para produzir algo novo. Ninguém inventa a partir do nada absoluto, inventa-se rearranjando princípios, ideias e experiências. Hill insiste que a imaginação criativa é a fonte das grandes invenções, não porque surjam milagres, mas porque alguém teve coragem de recombinar o conhecido de maneira original. Quando Hill fala de telepatia, ou de pensamento como vibração que influencia outras mentes, ele está apresentando uma hipótese do seu tempo, uma metáfora poderosa, uma tentativa de explicar a rapidez com que uma ideia se espalha entre pessoas, ou como o estado interno de alguém altera a reação de outra pessoa. Hill não oferece comprovação científica nos moldes da ciência moderna. Ele observa padrões sociais e psicológicos e os descreve em termos de sua época. Por isso, sempre que a palavra telepatia surgir neste texto, leia-a como capacidade que os pensamentos têm de sugerir estados em outras mentes, segundo a linguagem de Hill. Essa distinção é importante. O fenômeno pode ser interpretado hoje como empatia, linguagem corporal, entonação ou mesmo influência social organizada. Pense naquilo que você chama de clima, numa conversa de vendas. Um vendedor inseguro, olhando o chão, transmitirá uma sensação desconfortável que o comprador capta antes mesmo de uma palavra ser dita. Hill chama isso de sugestão, uma crença, um tom ou um gesto que passam de uma pessoa para outra com mais velocidade que qualquer explicação racional. É por isso que ele insiste. Você pode não ver o pensamento, mas suas consequências são visíveis. O cliente sente a dúvida, e isso vira comportamento. E comportamento determina decisão. Antes de avançarmos para as aplicações práticas, pare e faça essa pergunta. Qual foi a última coisa que você imaginou com detalhes? Não um devaneio vago, mas uma cena concreta, com cores, sons, cheiros. A capacidade de imaginar com nitidez é a distância entre desejar e criar. Agora, alguns exemplos práticos, narrados como Hill gostava de contar, com cenas curtas que tornam palpáveis esses princípios. Clarence Saunders e a mercearia que revolucionou o varejo. Imagine uma fila numa cantina de fábrica, onde cada homem se dirige a uma bandeja, pega sua porção e segue. Saunders viu naquele fluxo uma lógica aplicável a uma mercearia. E se o cliente circulasse, escolhesse os produtos, levasse ao balcão sem depender de um atendente para buscar cada item? Hill reconstrói a cena. Saunders andando entre prateleiras, observando como as pessoas pegavam, comparavam e pagavam. A ideia de self-service, nas palavras de Hill, não surgiu na cabeça do nada. Foi a combinação de um hábito cotidiano com a visão de eficiência comercial.
Saunders imaginou o novo arranjo e teve a coragem de testar. O resultado, uma transformação no modo de comprar e um novo modelo de negócio que se espalhou. Thomas A. Edison no laboratório, não como uma figura mítica de precisão científica, mas como alguém que trabalhava com imaginação ativa e persistência. Hill descreve Edison como um mestre na arte de combinar princípios conhecidos, material condutor, calor, vácuo, até que surgisse uma solução prática. Em uma de suas cenas características, Edison e seus assistentes experimentam filamentos, selagens, atmosferas controladas. A solução não é revelação súbita apenas. É o acúmulo de tentativas, de visão e de imaginação criativa aplicada. Hill usa esse caso para mostrar que a imaginação do inventor é tanto organização quanto coragem para continuar após falhas repetidas. Edwin C. Barnes. A história do homem que, segundo Hill, teve em mente uma única visão, ser associado a Edison. Barnes não tinha carta de apresentação pomposa nem fortuna, tinha uma convicção. A narrativa de Hill pinta Barnes entrando em uma sala, talvez suando, mas falando com clareza. Eu não quero trabalhar para Edison. Eu quero trabalhar com Edison. Essa simples mudança, declarar que já se era parceiro mesmo antes da parceria, é apresentada como uma aplicação da imaginação. Quem visualiza-se no papel de parceiro muda o tom de sua voz, a postura, a determinação e, com isso, altera o modo como é percebido. Hill sugere que essa atitude mental abriu portas que, de outro modo, permaneceriam fechadas. E chegamos à cooperação que Carnegie e Schwab exemplificaram. Hill aponta para o poder das mentes alinhadas. Quando pessoas com imaginação similar se unem, criam um ambiente onde as ideias se multiplicam. A aliança entre pessoas não é apenas soma de recursos, é multiplicação de possibilidades. Carnegie, numa conversa com executivos, sabia como acionar a imaginação coletiva para realizar empreendimentos que sozinhos ninguém teria ousadia de tentar. Schwab, por sua vez, era hábil em reconhecer e empregar o entusiasmo dos outros. Ele via líderes potenciais e os colocava em posição de realizar, alimentando a corrente de imaginação com recursos e reconhecimento. Cada história tem uma lição prática aqui e agora. Afinal, imaginação sem aplicação é entretenimento. Aplicada, vira plano e ação. E é justamente na cadeia pensamento, organização, plano, ação que a imaginação demonstra seu valor prático. Primeiro, um pensamento nasce. Em seguida, você organiza esse pensamento. Define o que aquele insight implica, que passos seriam necessários. Depois, você cria planos, etapas, recursos, prazos. Por fim, age. Sem qualquer um desses elos, a ideia permanece mera fantasia. Mas como transformar a imaginação em plano? Hill propõe processos simples e repetíveis. Um deles é a escrita. Escrever uma ideia força a mente a detalhá-la. Pedaços soltos tornam-se etapas concretas. Outro é a visualização detalhada. Não imaginação vaga, mas a cena com componentes sensoriais. Hill sugere que a pessoa descreva seu objetivo em termos precisos. Veja-o materializado em sua mente. E então, elabore o primeiro passo possível para caminhar na direção desse objetivo. A cada vez que se repete o ciclo, a imagem fica mais real e as ações mais coerentes. A aplicação na venda é um campo privilegiado para observar esse processo. Considere um vendedor de chapéus. Ele não vende apenas um tecido dobrado, vende prestígio, conforto, confiança. O vendedor que compreende a imaginação interpretativa lê os sinais do comprador, olhar, hesitação, toque e ajusta a narrativa. O vendedor que usa a imaginação criativa remodela a oferta, sugere combinações inesperadas, cria um cenário no qual o chapéu tem papel central. Imagine-se entrando naquela sala com esse chapéu. Essa cena mobiliza a emoção e facilita a decisão. Hill também descreve uma tática que chama de apelo ao terceiro. Sugerir benefício que não é apenas do comprador, mas de alguém próximo a ele. Por exemplo, com esse produto, o senhor fará a vida de sua família mais confortável.
Ao deslocar parte da decisão para um objetivo coletivo, o vendedor ativa valores maiores que interesses imediatos e, muitas vezes, supera objeções racionais. Ainda que Hill coloque isso em termos de persuasão, hoje poderíamos dizer que essa técnica opera sobre normas sociais e identidades. É ética quando o benefício é real e claro. Torna-se manipulação quando inventa vantagens inexistentes. Um elemento recorrente nas lições de Hill é a neutralização da mente do comprador. Isso não é truque mágico, é empatia estratégica. Neutralizar significa remover receios, dúvidas e distrações que impedem o comprador de ouvir a proposta. Linguagem clara, narrativa que responda às objeções antecipadas. Demonstração prática, garantia franca e postura confiante são formas de neutralizar o ruído mental. Hill dá exemplos simples. Mostre o produto funcionando. Permita que o cliente toque. Ofereça provas sociais. Conte histórias de terceiros satisfeitos. Esses procedimentos reduzem o atrito mental entre desejo e decisão. Antes de seguirmos uma pausa prática, observe um vendedor hoje em qualquer estabelecimento, banca de jornal, livraria, padaria. Preste atenção por 5 minutos. Veja como se posiciona, que palavras usa, se busca primeiro entender a necessidade ou empurra um discurso pronto. Anote 2 comportamentos que funcionam e 2 que atrapalham. Esse exercício ajuda a transformar abstrações em percepção concreta. Hill sempre quis que suas lições fossem tratadas como treino, não como teoria para contemplar. Voltando às narrativas históricas, Hill não romantiza a imaginação nem a transforma em desculpa para acomodar fraudes. Ele é enfático sobre os limites éticos. Imaginação aplicada sem escrúpulos pode criar grandes danos. Sonhos voltados para a exploração, para engano deliberado, convertem-se em crimes. É por isso que Hill, ainda que fascinado pelo poder criador da mente, coloca um freio moral. O talento para imaginar obriga a responsabilidade de agir de maneira justa. A imaginação, quando usada para manipular à margem da lei, termina muitas vezes em fracasso público, processos e perda de reputação. A criatividade sem ética é, em suas palavras implícitas, uma bomba de tempo. Essa advertência tem uma face prática. Ao usar sua imaginação para criar ofertas, considere quem se beneficia realmente. Se a proposta for benéfica e transparente, siga. Se ela se apoia em meias-verdades, alerte-se. A longo prazo, a reputação é um ativo frágil e imprescindível para qualquer pessoa que queira transformar visão em legado. Outro ponto que Hill desenvolve é a ideia de ideias emprestadas. Você não precisa reinventar tudo. Há grande valor em observar modelos e adaptá-los. Saunders adaptou o esquema do self-service. Barnes adaptou a postura de um parceiro. Inventores sempre combinam princípios anteriores. Não se envergonhe de olhar para o que já existe. A criatividade muitas vezes é reuso inteligente. E há um aspecto social. A imaginação não floresce isolada. O círculo de influências importa. Hill fala com entusiasmo sobre o poder de grupos de trabalho inteligentes, mais tarde apelidados de mastermind, onde mentes distintas se encontram e combinam recursos e perspectivas. Um encontro desse tipo pode acelerar a materialização de planos, porque reúne capital, contatos, conhecimento técnico e, fundamentalmente, imaginação coletiva. Se você quer transformar uma ideia ambiciosa em projeto real, identificar parceiros que compartilhem visão e ética é tão importante quanto a própria ideia. A imaginação também tem um papel na recuperação de fracassos. Hill relata casos em que empreendedor que sofreu queda utilizou a imaginação para reavaliar o problema, identificar componentes aproveitáveis e redesenhar um novo plano. Essa é uma habilidade crítica: olhar para o que restou, imaginar novas funções, combinar antigos recursos de maneiras inéditas. Fracasso não é sentença, é matéria-prima para uma reconfiguração criativa, quando a imaginação é aplicada com disciplina. Chegamos assim ao modo prático de treinar a imaginação. Hill sugere rotinas e exercícios. Vou listar e expandir, pois são ferramentas que você pode começar a usar hoje. 1. Escreva seu objetivo claro
e conciso, não uma vaga intenção, mas uma declaração específica. O que você quer, por que quer, e o que está disposto a fazer para alcançar. A escrita força precisão. 2. Visualize diariamente. Dedique 5 a 10 minutos para ver a cena com detalhes. Onde você está, quem o cerca, que som ouve, quais sensações físicas acompanham o sucesso. Quanto mais vívida a imagem, mais a sua mente e seu comportamento se alinham. 3. Faça jogos de combinação. Pegue 3 ideias distintas do seu campo e imagine como elas poderiam ser reunidas. Isso treina a imaginação criativa. 4. Observe ativamente. Saia do seu nicho e observe práticas de outros setores. A ideia de Saunders não veio de um manual de varejo, veio do olhar atento a uma rotina diferente. Ser curioso amplia o estoque de peças para combinar. 5. Teste rápido, aprenda depressa. Faça experimentos simples e medíveis. Se a combinação não funciona, note o que falhou e ajuste. A imaginação que não encontra teste permanece teoria. 6. Forme um pequeno grupo de discussão. Compartilhe ideias sem julgamento inicial. O feedback construtivo é combustível para aprimorar a imagem. Esses exercícios não prometem riqueza automática, prometem transformar a imaginação em hábito prático. Hill evita fórmulas mágicas. Ele encoraja disciplina e aplicação. Enquanto descreve esses mecanismos, Hill alerta para outra dimensão: a sugestão, a autossugestão, as mensagens que você repete a si mesmo e sugestão aos outros, as impressões que seu comportamento transmite. A autossugestão funciona melhor quando ancorada por imagens. Repetir mentalmente uma meta sem formar a cena é pouco produtivo. Incluir emoção, som, cheiro torna a autossugestão eficaz. Hill cita práticas de leitura em voz alta de declarações de propósito como ferramenta para engrenar emoção e convicção. Para ele, ler em voz alta com sentimento é como afinar um instrumento antes de tocá-lo. Traz o corpo e a mente ao mesmo diapasão. Importante: Hill usa exemplos e linguagem de sua época, às vezes evocando noções sobre vibrações ou telepatia, que hoje interpretamos com lentes da psicologia social, da comunicação não verbal e das ciências cognitivas. Isso não diminui o valor prático de suas observações, apenas exige que as leamos com senso crítico. Quando Hill descreve vibrações de pensamento que atraem ou repelem, podemos pensar em empatia, argumentos bem articulados, postura confiante e coerência entre palavra e ação. O mecanismo real é humano, social e psicológico. Não é necessário transformá-lo em mistério para reconhecer sua eficácia. Para consolidar, voltemos ao fio que percorre todas as histórias. Imaginação é a oficina, pensamento é a semente, o plano é a semente colocada no solo, a ação é o cultivo. Sem imaginação não há semente. Sem organização, a semente se perde. Sem plano, a semente não é plantada. Sem ação, a promessa não vira fruto. Agora, antes de mudar de tema, um lembrete prático. Anote neste exato momento uma ideia que você tem adiada há meses. Descreva-a em 3 frases. Em seguida, escreva o primeiro passo que você poderia executar nas próximas 48 horas. Se não for executar, liste o obstáculo que impede a ação. Esse exercício ilustra o abismo entre imaginar e agir. O trabalho é encurtá-lo. Se imaginação cria a visão, então surge a próxima pergunta óbvia: o que faz falta para que essa visão tome a estrada? O que impulsiona a execução diária, a persistência nas falhas e o calor necessário para convencer outros a juntar forças? Hill responde com uma palavra que ele trata como energia vital: entusiasmo. É o entusiasmo que nos encaminharemos, porque entender como a imaginação fornece o mapa é apenas metade da jornada. A outra metade exige combustível, e é disso que trataremos a seguir. Se a imaginação cria o mapa, então o entusiasmo é o motor que faz o carro seguir. Antes de mergulharmos nas técnicas práticas para cultivá-lo, um aviso rápido e direto:
Se esta lição está falando com você e você quer acompanhar a série completa, inscreva-se agora e acompanhe a sequência. Este é o volume 4 de 8 de A Lei do Sucesso, dedicado à imaginação e entusiasmo. Fique comigo até o final. Há exercícios concretos que você pode começar hoje para transformar visão em resultado. Napoleon Hill trata o entusiasmo como uma força viva, uma espécie de vapor que aciona máquinas humanas. Não é apenas sentir-se animado de vez em quando, é um estado de espírito consistente, identificável e transmissível, que amplia a eficácia de qualquer plano. Onde a imaginação fornece o mapa, o entusiasmo fornece a energia para o percurso, a resistência para as dificuldades e o magnetismo que atrai aliados. Hill descreve o entusiasmo como um fenômeno que pode ser cultivado propositalmente, não um dom místico reservado a poucos. Comecemos por definir o entusiasmo com precisão prática. Entusiasmo é uma emoção carregada de propósito e urgência, que combina clareza de objetivo, convicção emocional e disposição para agir imediatamente. É diferente de mera excitação passageira. Quando genuíno, reorganiza o comportamento, melhora a resistência física e mental e afeta a recepção alheia. Pessoas entusiasmadas dormem menos, falham menos facilmente diante da rejeição e conseguem inspirar confiança. Hill compara-o ao vapor da locomotiva. Sem ele, as rodas giram sem força. Com ele, cargas enormes são movidas. Como o entusiasmo se transmite? Hill delineia 3 vias principais: pela palavra, pelo ato e pelo pensamento. A palavra corresponde ao tom, à narrativa e às promessas que você faz. O ato é o comportamento concreto, os gestos, a consistência. E o pensamento é a convicção íntima que sustenta tudo. Veja como isso funciona na prática. Um vendedor entra numa sala com a voz rápida, mas insegura. Suas palavras entusiasmadas, vazias de convicção, soam falsas. Outro vendedor fala com tom calmo, mas seus olhos brilham. Os gestos são abrangentes e confiantes. Ele descreve uma solução que ele mesmo gostaria de ter. Quem o cliente prefere? Normalmente a segunda pessoa, porque o entusiasmo autêntico cria consonância entre palavra, ato e pensamento. Esse é o ponto. Entusiasmo que não tem base em convicção sólida tende a decair rapidamente. Entusiasmo nascido de imaginação aplicada e de uma meta clara resiste. Hill relata histórias dramáticas, onde o entusiasmo virou jogo. Considere Billy Sunday, evangelista famoso em sua época. Não era apenas o conteúdo da pregação que movia multidões, mas o fogo pessoal com que ele a apresentava. Pessoas saíam de suas reuniões mudadas porque sentiram-se contagiadas por algo maior que meras palavras. Em ambientes seculares, vemos o mesmo padrão. Um líder que acredita radicalmente em uma missão pode arrastar equipes inteiras, apesar das condições adversas. Charles M. Schwab, por exemplo, sabia como usar o entusiasmo dos outros. Reconhecia talentos, elogiava e colocava as pessoas no lugar certo, criando um ambiente onde o calor pessoal se transformava em produção. Há também relatos mais discretos, porém igualmente eloquentes. Hugh Chalmers, fabricante de calçados, praticou uma técnica curiosa. Notou que um vendedor deprimido vendia menos. Chalmers instituiu pequenas práticas de encorajamento, recompensas simbólicas e reuniões onde se celebravam pequenos ganhos. O efeito foi uma subida sensível nas vendas. Em outro episódio citado por Hill, um encontro de vendas virou centro de transformação, quando alguém entusiasmado subiu e falou com convicção, despertando em colegas a vontade de tentar estratégias diferentes. O entusiasmo, portanto, não é só energia individual, é um catalisador social. Como cultivá-lo? Hill propõe práticas diárias que podemos adaptar aos tempos modernos. A seguir, descrevo um conjunto ampliado de técnicas testadas na voz do autor e ajustadas para uso prático. Primeiro, alinhe seu objetivo com emoção. Não basta escrever uma meta fria. Você precisa responder à pergunta: por que isso importa? Escreva seu objetivo com 3 camadas: a descrição concreta, o impacto emocional sobre você e o benefício para outros. Por exemplo,
Não apenas quero abrir uma loja, mas quero abrir uma loja onde famílias locais encontrem produtos de qualidade que melhorem seu bem-estar. Imagino crianças sorrindo na seção de brinquedos, vizinhos sugerindo produtos e clientes retornando com orgulho. Esse tipo de detalhe transforma a imaginação em combustível emocional. Segundo, leitura emocional e visualização. Hill sugere, e a prática confirma, a leitura em voz alta de suas declarações com sentimento. Faça todas as noites, olhando para a cena mental que você desenhou, sentindo as sensações físicas ligadas ao sucesso. 3 minutos por vez, mas com intenção. Falar com convicção ao próprio espelho é um poderoso acelerador. Sua voz, sua expressão e sua postura alinham corpo e mente. A coerência entre palavra interior e manifestação externa gera entusiasmo. Terceiro, ritual corporal e cuidado com a energia física. Entusiasmo é um estado que requer um corpo disposto. Alimentação adequada, exercício, ar puro e sono regular são precondições. Hill observa que pessoas entusiasmadas parecem precisar de menos sono porque sua vitalidade é maior. Mas isso não significa que se negligencie descanso. Em vez disso, cultive hábitos que ampliem sua energia. Caminhada matinal, respiração consciente, alongamento breve antes de reuniões importantes. Pequenas rotinas físicas sustentam o calor emocional. Quarto, a apresentação externa, roupas, embalagem e ambiente. Hill escreve muito sobre como a aparência e a apresentação influenciam recepção. Um objeto bem apresentado parece de maior valor. Uma pessoa bem trajada inspira confiança. A recomendação não é ostentação, mas adequação. Usar o que comunica competência no seu campo. Experimente montar 2 conjuntos em sua roupa de trabalho. Um para dias de negociação e outro para trabalho introspectivo. Observe como sua postura e sua voz mudam quando está vestido para sucesso. Lojas como a de Marshall Field e o caso do Ourives Caldwell ilustram que a embalagem vende tanto quanto o produto. Embale seu discurso com atenção ao detalhe. Quinto, desenvolva a prática do discurso de 60 segundos. Hill acredita que qualquer pessoa deve ser capaz de apresentar seu objetivo em 1 minuto com paixão. Treine isso diariamente. Escreva o script, memorize o arco emocional e pronuncie em voz alta. Em seguida, peça feedback honesto. Em vendas, 1 minuto bem articulado pode abrir portas. Em liderança, pode atrair seguidores. Faça variações para diferentes públicos, mantendo a chama essencial. Sexto, imersão em ambientes geradores de entusiasmo. Procure grupos, palestras, eventos onde a energia é alta. Isso não significa fazer networking vazio, mas situar-se em contextos que alimentem sua visão. O Mastermind, que Hill celebra, é um exemplo. Um pequeno grupo de mentes afins com compromisso regular de troca, publicidade das metas e responsabilização mútua. Se possível, forme um Mastermind com 3 a 5 pessoas, encontro semanal de 30 a 60 minutos, metade do tempo para cada membro compartilhar progresso e desafios. O entusiasmo coletivo tende a amplificar o individual. Sétimo, cultive hábitos de celebração. Hill destaca que reconhecer pequenos avanços alimenta a chama. Celebre metas intermediárias com rituais simples, escrever conquistas num caderno, compartilhar um agradecimento público, marcar com uma breve pausa prazerosa. Isso contrabalança a tendência moderna de somente valorizar grandes resultados e nivela a motivação ao longo do tempo. Além das práticas, é importante entender os agentes que diminuem o entusiasmo. Hill nomeia e descreve, com certo tom dramático, forças internas e externas que drenam a energia criativa. Medo, inveja, preguiça, pessimismo crônico, proximidade com pessoas negativas, hábitos de sono ruim e falta de propósito claro. Ele chama a atenção para cavaleiros, que podem destruir a chama. Mais à frente na série, ele listará outros inimigos, mas aqui já adverte: evite a companhia contínua de quem constantemente repreende seus sonhos. Mantenha distância cordial, preserve seu campo mental. Há técnicas sutis de aplicação do entusiasmo em vendas e liderança
que merecem desenvolvimento detalhado. Comecemos pela oratória em vendas. Ao contar uma história para o prospect, faça uma progressão emocional. Comece com um problema reconhecível, pinte a frustração. Mostre resolução por meio do produto/serviço e termine com imagem de benefício coletivo. Hill chama isso de construir a ponte. Você não empurra, mas guia o cliente através de um reenquadramento emocional que faz sentido para ele. Em termos práticos, use perguntas que façam o cliente imaginar o resultado. Por exemplo, como ficaria sua rotina se isso funcionasse? Deixe-o falar. Então introduza o caso de um terceiro, apelo ao terceiro, que confirma a possibilidade. A técnica funciona porque combina imaginação, criar a cena, e entusiasmo. Voz, emoção, convicção. Outra técnica é a demonstração sensorial. Se possível, deixe o cliente tocar, ouvir, provar. Hill menciona que a objetividade sensorial neutraliza dúvidas. Em lojas, displays bem pensados, amostras e demonstrações ao vivo reduzem a resistência. Marshall Field e outros varejistas ilustres demonstravam produtos de forma que o cliente não precisasse imaginar sozinho. Guiava-se a imagem com fatos sensoriais, e o entusiasmo do demonstrador fazia o resto. Há também técnicas de neutralização de objeções. Em vez de reagir defensivamente, aceite a objeção como porta de entrada para mais imaginação. Entendo. Se esse ponto fosse resolvido, o senhor consideraria avançar? Essa pergunta convida o cliente a imaginar a solução, e sua resposta revela o que precisa ser oferecido. Um discurso que mostre empatia, acrescido de convicção na solução, é sempre mais efetivo que argumentos secos. Hora de trazer à vida micro-histórias que ilustram o poder do entusiasmo, aplicado com ética. Imagine um vendedor de revistas na rua, um homem simples chamado Joaquim. Ele não possui a melhor banca, nem as melhores revistas, mas todas as manhãs fixa um pequeno letreiro com manchete selecionada. Sorri para quem passa e pergunta sinceramente: o que você está buscando hoje? Sua voz não é alta, mas transmite acreditar que aquela publicação pode fazer diferença. Um dia, um cliente entra apenas para a resposta e sai assinando uma revista anual. Joaquim não manipulou. Ele usou imaginação para imaginar a necessidade do cliente e entusiasmo para sugerir uma solução amorosa. A história simples nos lembra que entusiasmo aliado à sinceridade torna a persuasão legítima e duradoura. Outro caso. Uma pequena fábrica familiar com problemas de produtividade. O dono, um homem chamado Antônio, decide convocar os funcionários para uma reunião matinal semanal. Em pé, 10 minutos, cada semana um colaborador fala de uma pequena melhoria. Antônio chega com café, comemora as ideias e aplica as melhores. Em 3 meses, as perdas caem e o clima melhora. O que mudou? Um canal de entusiasmo foi criado. Reconhecimento, escuta e aplicação prática, e as pessoas passaram a imaginar o sucesso coletivo, o que se traduziu em comportamento. Nem tudo que brilha é ouro. Hill é enfático em expor o uso antiético da imaginação e do entusiasmo. Ele conta casos onde criatividade virou artimanha, anúncios que prometem benefícios inexistentes, inventores que vendem patentes fraudadas, vendedores que prometem curas milagrosas. A advertência é dupla. Quem usa a imaginação para explorar outros invariavelmente cria resistência, processos e, por fim, ruína de reputação. Ética, portanto, não é adereço moral. É estratégia de sobrevivência do projeto. O entusiasmo usado para vender mentiras pode abrir portas rapidamente, mas fecha caminhos para sempre. Hill lembra que a imaginação sem ética é como dinamite sem controle. Pode derrubar muros, mas também destruir quem a empunha. Existe também o perigo da imaginação descolada. A pessoa que imagina intensamente, mas não testa, não planeja e não age. Hill jamais defende a imaginação como substituto da disciplina. A imaginação precisa de métricas, de testes, de revisão. Por isso, os exercícios de prototipagem rápida, pequenos experimentos e métricas simples, quantas conversas, quantas propostas, taxa de conversão, são essenciais.
Entusiasmo sem feedback é fantasia. Vamos agora a um conjunto de exercícios práticos ampliados, com orientações para as próximas 4 semanas, desenhados para consolidar imaginação e entusiasmo em hábitos. Exercício 1. Declaração de propósito diária, semana 1 a 4. Escreva uma declaração clara do seu objetivo em uma página. Inclua resultado desejado, prazo, motivo emocional e benefício para outros. Leia em voz alta toda manhã e à noite por 4 semanas. Ao final de cada semana, escreva 3 observações sobre mudanças na sua postura e nos resultados. Exercício 2. Visualização detalhada, diária. Dedique 7 minutos diários à visualização. Feche os olhos, descreva a cena com 5 sentidos. Se está lançando um produto, imagine a embalagem, o rótulo, a face do cliente, o som do caixa registradora. Sinta o alívio e a alegria que o sucesso traz. Ao fim do tempo, escreva uma frase que resuma a sensação. Exercício 3. Discurso de 60 segundos, semanal. Prepare um discurso de 60 segundos sobre sua meta. Grave-se, avalie sua voz, entonação, expressão. Melhore e repita até que o discurso soe convincente e natural. Use-o em pelo menos 3 interações reais por semana. Exercício 4. Mastermind rápido, semanal. Reúna 3 pessoas com interesses complementares. Encontros de 45 minutos. Cada membro traz um desafio e recebe sugestões. Registre ações para a semana seguinte. Responsabilidade mútua é o motor do progresso. Exercício 5. Avaliação de aparência e ambiente. Semana 2. Monte 2 outfits para dias de alto impacto. Arrume um espaço de trabalho que transmita profissionalismo. Observe comportamentos antes e depois das mudanças. Anote feedback de colegas. Exercício 6. Pequenos experimentos, semanal. Liste 3 hipóteses sobre seu negócio, abordagem de vendas. Em 7 dias, teste cada hipótese com métricas simples. Documente, aprenda e ajuste. Exercício 7. Nutrição da energia, contínuo. Adote uma rotina matinal de 15 minutos. Caminhada, respiração, água, café leve, alongamento. Monitore sono e alimentação. Observe a correlação entre energia física e entusiasmo. Enquanto executa esses exercícios, pratique a autossugestão com cuidado. Hill recomenda declarações que gerem emoção e acreditabilidade. Um exemplo prático. Eu, seu nome, declaro que, até data, terei objetivo específico, ajudando o público a resolver problema. Estou disposto a trabalhar ações específicas diariamente. Leia isso em voz alta com sentimento, antes de dormir e ao acordar. Use imagens vivas para ancorar a crença. Voltando a exemplos históricos, há um episódio simples que ilustra a combinação de imaginação, entusiasmo e coragem. Edwin C. Barnes, cujo nome já citamos, não bateu à porta de Edison pedindo um emprego trivial. Ele declarou a intenção de ser parceiro. Barnes sacrificou conforto, tomou risco e manteve convicção diante de rejeições. Não foi apenas imaginação, foi imaginação alinhada ao entusiasmo e à ação persistente. A lição é que imaginar estar em determinado lugar não basta. É preciso comportar-se de modo congruente com essa identidade. A psicologia das vendas tem detalhes sutis que Hill explora com acuidade. O que ele chama de apelo ao terceiro é hoje facilmente entendido como apelo a valores sociais e identitários. Use-o com honestidade. Quando um objeto beneficia família, comunidade ou legado, destacar isso cria uma ponte que vai além do cálculo individual. Em contextos modernos, isso pode significar mostrar o impacto ambiental, o emprego local criado ou o suporte a causas. Sempre que essa ponte for sólida, o apelo ao terceiro é ético e poderoso. Outro recurso é a prova social. Hill relata que mostrar terceiros satisfeitos, depoimentos e casos práticos reduz a incerteza. Atualmente, isso se traduz em reviews, estudos de caso e demonstrações de uso real. Não improvise testemunhos, peça permissão e seja transparente.
A confiança conquistada assim se converte em entusiasmo compartilhado. Chegamos a um ponto decisivo. Como medir se seu entusiasmo está realmente funcionando? Hill sugere indicadores práticos: aumento no número de convites para colaborar, mais respostas positivas a propostas, redução de objeções e maior consistência de ação pessoal. Além de métricas externas, observe estados internos. Você toma iniciativa com mais frequência? Você acorda com ânimo? Você responde melhor a contratempos? Essas medidas internas são tão relevantes quanto números. Antes do fechamento, vale tratar de uma objeção corrente. E se eu for uma pessoa naturalmente reservada? Posso mesmo cultivar entusiasmo? A resposta de Hill é sim, com reservas. Entusiasmo pode ser cultivado por hábitos, práticas e exposição a estímulos corretos. Para pessoas introvertidas, a estratégia pode ser gradual. Começar por rituais individuais, visualização, leitura em voz baixa, treino de 60 segundos em ambiente privado, depois transitar para pequenos grupos e, finalmente, para a apresentação pública. Entusiasmo autêntico não exige ser extrovertido, exige sinceridade e clareza de propósito. A lição final de Hill sobre entusiasmo encontra eco em sempre retornar à ética. Ao imaginar e entusiasmar outros, pergunte-se: eu estaria confortável se essa prática fosse publicada no jornal de amanhã? Se a resposta for não, ajuste. Entusiasmo e imaginação são ferramentas poderosas. Usá-las como instrumento de exploração destrói a possibilidade de legado. Concluindo, retomemos em poucas linhas o que você deve guardar e aplicar. Imaginação é a oficina da mente. Sua função interpretativa permite ler ambientes. Sua função criativa combina elementos para soluções novas. Treine-a com escrita, visualização, observação e experimentos rápidos. Telepatia e vibrações, na linguagem de Hill, são metáforas históricas para influência social, empatia e comunicação não verbal. Leia-as criticamente e extraia as práticas úteis. Entusiasmo é o vapor da locomotiva humana. Sem ele, planos não se movem. Cultive-o alinhando objetivos à emoção, praticando leitura em voz alta, cuidando do corpo, aperfeiçoando a apresentação e cercando-se de ambientes que nutram energia. Aplique sempre com ética. Imaginação sem escrúpulos e entusiasmo manipulado corroem reputação e projeto. Ferramentas práticas: declaração de propósito, visualização diária, discurso de 60 segundos, mastermind, experimentos e rotina física. Antes de encerrar um convite, escolha um dos exercícios descritos e comprometa-se por 4 semanas. Faça um registro semanal, mesmo que breve. A consistência é o que transforma boa intenção em realização. Se quiser, compartilhe nos comentários qual exercício você escolheu. Isso cria responsabilidade e aumenta suas chances de manter a prática. No próximo encontro desta série, nós avançaremos a questão do autocontrole. Hill identifica nela 7 inimigos que atacam progresso e disciplina. Preparar a imaginação e acender o entusiasmo é essencial. Agora é preciso aprender a conduzir essas forças para que não se dispersem. Fique atento. A parte 5.8 trará técnicas práticas para manter a mente focada, cultivar disciplina e neutralizar os inimigos da realização. Para encerrar, deixo com você algumas frases de Napoleon Hill que sintetizam este volume. Curtas, diretas, atribuídas ao autor, para que reiterem sua responsabilidade pessoal. Tudo o que um homem teve de grande começou na sua imaginação. Napoleon Hill. O entusiasmo é a base do triunfo. Napoleon Hill. Forme um plano e ponha o seu coração nele. Sem coração, não há triunfo. Napoleon Hill. Se este episódio lhe trouxe valor, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que queira desenvolver imaginação e coragem e acompanhe a continuação da série. Obrigado por dedicar seu tempo. Continue praticando, continue imaginando e permita que o entusiasmo mova suas ações.